noite. Começa a Gazeta Esportiva hoje um pouquinho diferente, dedicando essa edição desse programa para minha grande referência no jornalismo, Glória Maria, que infelizmente se foi hoje. Pode deixar a música, Pachecão, porque essa música me arrepia, tem o nome dela, que é Glória. Ela é, né, ela se foi, mas ela é uma das minhas inspirações na profissão, ela, Marília Gabriela, Maria Lídia Flandoli. E então, Glória, um beijão pra você aí no céu e um dia a gente se encontra. Beijo, Glória! O programa é pra você, minha referência, aquela naturalidade, tudo que ela fez pelas mulheres, né, as barreiras que ela quebrou. Você sabe que eu fiz eu falei justamente hoje num post de homenagem à Glória Maria, porque sempre me chamou muito a atenção a capacidade dela de apresentar com naturalidade. Muita. A capacidade dela de contar histórias. Ela contava histórias como poucos. Empatia uma que ela capacidade fora do comum. E me chamava a atenção também a condição física dela. É como se o tempo não passasse. Então, uma referência, uma inspiração, sabe? De como transformar a vida e fazer e se cuidar, sabe? Mas quis o destino que mesmo assim ela fosse cedo demais. Então, os nossos sentimentos, à família, aos fãs. E onde quer que ela esteja, ela vai estar brilhando com certeza. Sempre. Boa noite, Miller. Boa noite, Seja bem-vinda aqui ao Gazeta Tudo bem? Esportiva. Bom, e é isso. E a gente começa o programa de hoje. Vamos falar da vitória do Palmeiras sobre o Mirassol. Vamos trazer aqui as declarações do Abel Ferreira sobre a polêmica, né, na Supercopa. Tem também uma reportagem sobre a dupla de ataque do Corinthians. Ah, e tem mais assuntos sobre o Yoran, né? Ou Johan, né? É Johan, mas escreve Yoran, enfim. Ele respondeu. Ele se recebeu alguma proposta do Corinthians ou não. No São Paulo, você vai conferir as primeiras palavras de Erisson com a camisa tricolor. E já no Santos, ele tá lá com muita pressão, né? Depois da cobrança de hoje da torcida organizada, a gente vai mostrar para vocês. Então fiquem com a gente vai num pé, volta no outro. Até já! Ai, gente, antes do programa começar, eu quero dar parabéns! Feliz aniversário pro Miller! Hoje? Não, foi terça-feira, dia 31 de janeiro, pro nosso querido Miller. É que eu não estava aqui. Não tava aqui, Ele não convidou a gente pra festa. Parabéns! Deus te abençoe, te proteja, te guarde hoje e sempre. Você mora no meu coração. Obrigado. Parabéns, Miller. Foi terça, mas tá valendo. Eu não tinha visto ele, então tá. Bom, e vamos seguir direto para a vitória do Palmeiras contra o Mirassol. Eu não falei que ia ganhar. Que teve até presença ilustre na arquibancada. Pode rodar. Do Brasil, o Verdão enfrentou o Mirassol fora de casa e até o pilhadíssimo Abel Ferreira sabia que o jogo seria, digamos, pesado. Eu sabia que o jogo hoje não ia ser bom, daí não ter trazido os outros, porque festejamos tanto, mas tanto, que eu sabia que hoje, eu disse isso aos jogadores, fiquem ao intervalo. Noutras condições eu teria dado um puxão de orelhas aos meus jogadores, mas eu sabia o quanto eles festejaram. Pois é, Abel, pois é, meu querido, e sem os titulares o Palmeiras penou no primeiro tempo e quem assustou de cara foi o Mirassol, nesse tiro de fora da área do Zé Roberto para a defesa segura do único titular em campo, o goleiro Everton. Que voltou a mostrar segurança nessa finalização do Negueba. E, meus amigos, o primeiro tempo foi tão fraco, mas tão fraco tecnicamente, que o grande destaque foi a cantora Isa, presente nas tribunas do estádio. A presença da autora do hit Pesadão inspirou o Yuri Lima, que soltou essa pancada pesadona no início do segundo tempo e assustou o Everton. Diante da superioridade do Mirassol, o Abel Ferreira mexeu no time e colocou os moleques da base que estão cheinhos de moral com o chefe. São moleques com muita vontade de aprender e que eu estou sempre a dizer aos mais velhos que eles estão à espera de uma oportunidade para os passar para trás. E foi o que fizeram hoje os moleques que entraram, não é? Verdade, Abel, verdade, a rabiscada que o Giovani deu nessa arrancada pela direita, o menino entrou bem demais, cruzou na cabeça do Breno Lopes e Palmeiras 1-0.
Em desvantagem, o Mirassol até tentou responder com esse chute do Arnaldo. Mas o Verdão tem ele, o Giovani, que tabelou com o Hendrick na entrada da área e cruzou na medida para o Atuesta fazer o segundo e definir o placar. Palmeiras 2, Mirassol 0, com brilho das crias da academia. Eu acho e desafio-vos a ver qual é os plantéis do futebol brasileiro que tem mais jogadores da formação do que o Palmeiras. No plantel ia jogar o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, todos. Qual é o clube que mais tem e que ganha? Porque não é só ter, porque exigem-nos que ganhem, não é? Todos comemoramos todos, porque é mesmo assim que eu gosto de viver, é o silêncio da derrota, mas quando ganhamos, desfrutar até não poder mais, foi o que fizemos. E estes jogadores que não tinham jogado muito no último jogo, mais os nossos irreverentes, os moleques, que estão sempre cheios de energia, vieram aqui e fizemos uma primeira parte esforçada, aqui e ali mal jogada até, mas uma segunda parte dentro do nosso nível e não estava à espera, como disse, não estava à espera, e hoje se não ganhássemos ou até se perdêssemos, eu ia entender, como te disse, festejamos mesmo muito. Muito bem, Celso. E esse primeiro tempo do Palmeiras não foi muito assim, mas conseguiu a vitória, né? Também, nem com todo o seu titular. O Palmeiras está indo bem, sabe? Tem uma base boa. O Palmeiras vai ser ainda o time a ser batido, sabe? Tem o Flamengo como grande rival, já levou vantagem logo no primeiro torneio da temporada. E vejam o Palmeiras brigando por títulos que disputar qualquer um que seja, independentemente de chegar reforço ou não. Claro que a temporada é longa, é bom você ter um elenco amplo, mas o Palmeiras está bem comandado, está entrosado, deu liga, sabe? É uma base que vem sendo campeã. Então eu vejo o Palmeiras sempre muito forte. E aí, Miller? O que eu gostei foi do Giovani, eu acho que ele entrou muito bem. Um jogador dinâmico, ele no individual, ele sempre superou o adversário lateral do Mirassol. O Mirassol não deu muito trabalho para o Palmeiras, né? Até porque o Everton, para mim, é um dos melhores goleiros do Brasil já há muito tempo. Então, acredito que esse garoto Giovani Michele, ele vai se dar bem no Palmeiras, viu? Porque ele é um excelente jogador. É verdade. E claro que o Abel Ferreira falou sobre a polêmica da expulsão dele na Supercopa do Brasil. O Alexandre Silvestre chega agora da Academia de Futebol. Boa noite, Silver. Conta pra gente, o que ele disse? Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, hoje é na raça, minha querida. De novo, Abel Ferreira, centro das atenções. Palmeiras venceu o segundo jogo com time reserva no Campeonato Paulista fora de casa. Antes da Supercopa do Brasil, foi a vitória em cima do Ituano em Itu. Ontem contra o Mirassol em Mirassol. E o Abel Ferreira, de acordo com os últimos acontecimentos, foi questionado sobre essa perseguição, críticas. Ele assumiu uma parte da responsabilidade, que precisa mesmo melhorar o comportamento dele. Agora, não podem transformar esse comportamento dele à beira do gramado numa grande novela, como por exemplo foi o que o próprio Abel exemplificou. Tem jornalista comparando o caráter do Abel ao caráter do ex-goleiro Bruno, que mandou matar a menina. Vê se pode um negócio desse. Que o Abel, com o comportamento dele estressado e nervoso à beira do campo, estimula a violência doméstica nas casas brasileiras. Aí o Abel fez um apanhado geral de toda essa história e disse o seguinte: é que o meu comportamento realmente, como te disse, não foi... Passei o risco. Quiseram valorizar o meu comportamento em vez de valorizar a classe, a categoria do grande espetáculo que houve, a classe e a categoria do grande espetáculo entre duas grandes equipas, jogando num estádio e querer esconder toda a beleza daquilo que os meus jogadores fizeram, daquilo que toda a estrutura fez, daquilo que a direção fez, que nos proporcionou, da excelência do trabalho coletivo, apontarem a uma pessoa só. Eu não fiz nada que o Guardiola já não tenha feito, eu não fiz nada que o Klopp já não tenha feito, eu não fiz nada que o Mourinho já não tenha feito, eu não fiz nada que o Roger Federer já não tenha feito.
Eu não fiz nada como o Ayrton Senna e o Alain Prost, que foi para discutir um título e bateram um no outro. Estamos a competir. E eu já vos disse, eu a competir, eu nem com a minha esposa, que me dá nas orelhas, quando cheguei a casa levei nas orelhas mais uma vez, que me vendeu um carro, só que eu comprei outro, porque eu disse, por cada expulsão vendes-me um carro, por cada título compro outro. Portanto, empatei, ela vendeu-me um e eu comprei outro. Repito o que eu disse ontem aí na bancada com você, Michele. Para mim, um exagero que estão fazendo. O Abel tem culpa no cartório só na questão disciplinar, já reconheceu que precisa melhorar, talvez nem consiga melhorar porque é o estilo dele, é um cara nervosinho, quantos técnicos já fizeram isso, até mestre saudoso Tele Santana enchia o saco da juizada, batia a boca com jornalista nas entrevistas, né? Só não lembro do Tele chutando microfone. Agora, não concordo com o Abel quando ele diz que estão minimizando a vitória do Palmeiras, acho que uma coisa é uma coisa. Boa parte da mídia elogiou muito o trabalho do Abel, tem elogiado a conquista, o belo jogo do Palmeiras, a grande decisão da Supercopa, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, o Abel não é responsável pela crise econômica do Brasil e do mundo, né? Vai sobrar para ele daqui a pouco, Michele. Pois é, e aí o que ele falou, Celso Cardoso, e eu não sei se a gente não tinha escutado direitinho aqui, mas a mulher dele falou o seguinte, que quando ele for expulso, né, diretor, a mulher dele falou que ia vender um carro dele. E que quando ele ganhasse um título, ele ia poder comprar um outro carro. É isso, entendeu? Não, mas a ideia é que ela não precisa vender o carro dele porque ele tem um comportamento inadequado. Acho que são coisas distintas. Você tem que valorizar, e foi valorizada assim a vitória do Palmeiras. Se fala bem do Palmeiras, se fala bem do trabalho dele. Só que ele não está acima do bem e do mal. E quando ele erra, as críticas vão acontecer, assim como acontecem as críticas, os jogadores se comportam bem. Se um jogador dele é nervosinho e briga com o árbitro todo dia e é expulso, vai ser criticado. Quantas vezes a gente não criticou aqui? Muricy já foi criticado, Luxemburgo já foi criticado, jogadores, Luiz Fabiano já foi criticado, Edmundo já foi criticado. Ninguém está acima do bem e do mal. Você está exposto. E aí eu acho que nesse quesito, eu acho que talvez falte um pouquinho mais de maturidade para o Abel. Porque é muito mais simples resolver tudo isso. Realmente, não adianta falar assim, a culpa dele é, minha mulher, o senhor recebe um cartão aéreo, eu vendo carro, eu ganho um título, quer dizer, ele passa pano para ele mesmo. É muito mais fácil ele chegar e admitir, mas eu acho que ele admitiu. Mas admite com humildade, tipo, é verdade, o meu comportamento não foi legal, eu vou tentar melhorar porque realmente isso não é adequado. Você está dizendo que ele admitiu apontando que outras pessoas também fazem isso, tipo, sabe, que não valorizou coisas maiores, afim. Se você quer... ninguém vai receber 100% de elogios. Eu estou aqui falando, tem gente que vai concordar comigo, tem gente que vai discordar. Na internet vai ter gente que vai me detonar, tem gente que vai me elogiar. Isso faz parte de quem está exposto. Sabe? E se eu realmente... se eu recebo uma crítica que eu acho que ela não faz sentido... Que é pertinente. Entra por aqui, sai por aqui. Ou não. Se eu acho que é pertinente, eu vou rever o meu comportamento. Se necessário for, vou pedir desculpas. Isso. E ponto. Então seria muito mais fácil do que ficar alimentando o nós contra eles, sabe? Tem gente que passa do ponto? Tem gente que passa do ponto. Mas tem gente também que é sensata e serena. Ponto. O que você acha, Miller? Ele não devia ter falado desse jeito? Tinha que ser mais humilde? Não, ele deu o exemplo do Ayrton Senna, do Prost, aquela briga toda que bateram, né? O carro, tá? Tá dizendo que ninguém é perfeito, que todo mundo comete excesso. Mas ninguém é mesmo, né? Todo mundo... Eu acho, Michel, sabe o que eu acho? Acho que a imprensa dá muita ênfase, uma coisa que tem nada a ver com o campo. Quer dizer, então, claro que o que ele fez, né, atrapalhando o Rascaeta, foi a mesma coisa do Cuca. Sim, na que não final é da legal. Libertadores. Isso eu não acho legal. Não, lógico que não. Aí você está interferindo no jogo. Exato. Ali deveria ter sido expulso e todo mundo falou isso e eu concordo com todo mundo. Exatamente. Essa atitude, não. Agora, as outras coisas que ele chuta microfone, que ele briga com o quarto árbitro, isso é um Vanderlei humano. O Mano outro dia chamou o quarto árbitro de... Não é não? As duas palavras são proibidas. E na hora foi expulso. Olha, me xingou... Que também não é legal. Que não é legal. O Cuca, quando fez isso na final da Libertadores, eu lembro, eu critiquei aqui, ouvi muitas críticas. O comportamento do Cuca, ele desconcentrou o time do Santos, pra mim, foi a causa de tomar o gol. Desestabilizou. Então a gente fala, não tem como. Nem vai ser só elogio, não vai ser só crítica. Tem, sabe, pelo menos é o que eu entendo como correto. É só a gente tem que deixar ele em paz. Deixa em paz, pô. Se preocupa com o campo. O extra-campo é outra coisa. Tá. E o Dia do Santos está bem agitado hoje. A torcida organizada foi cobrar o elenco e a diretoria no CT Rei Pelé. Quem vai trazer as informações pra gente é o José Paes. Boa noite.
Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, clima quente lá na Baixada Santista. Não tô falando da temperatura, não. Tô falando do que rolou lá no CT Rei Pelé hoje pela manhã, né? Alguns torcedores aí ligados à torcida jovem, a principal torcida organizada do Santos, acabaram invadindo o CT Rei Pelé no período da manhã, ali na hora do treinamento da equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann. Temos as imagens aí para mostrar para o nosso público de hoje, uma invasão aí, então, nessa manhã lá no CT Rei Pelé. E aí foram dois os principais alvos desses torcedores que acabaram invadindo o CT. Presidente Andrés Rueda e também o elenco do Santos, cobrando aí o elenco disposição. O Santos não está nada bem no Campeonato Paulista desse ano, de 2023, em 5 partidas, só uma vitória, lá na estreia contra o Mirassol, ainda 3 empates, 1 derrota. E o Rueda foi cobrado em relação a contratações, viu, Michele? Contratações. Aliás, temos o post aí para mostrar para vocês também, um post que a torcida jovem fez lá no seu Instagram, na sua conta oficial no Instagram, cobrando muito o presidente Andrés Rueda. Ou ele contrata ou renuncia, tá aí o post para vocês acompanharem, e ainda no finalzinho mandando um recado ali pro Rueda, ó, ou contrata ou renuncia. Olha aí, ó. O recado é simples, direto e claro. Rueda, contrate ou renuncie. O Santos precisa de um comando à sua altura. Estamos fartos de promessas, queremos e precisamos de uma atitude que mude drasticamente os rumos do glorioso alvinegro e iremos reivindicar a postura de vencedor até nossa última gota de suor. Então a torcida aí jovem do Santos bastante revoltada com a situação atual do Santos. Pelo que a gente pôde apurar, conversando com um, com o outro ali, pessoas que estavam lá nessa invasão da torcida jovem, de parte da torcida jovem no CT de hoje, Lucas Lima foi um assunto comentado ali, ele não teve o seu nome contestado pela torcida hoje lá no CT Rei Pelé, e também reforços, como a gente viu aí, querem reforços, e o presidente Andrés Rueda prometeu mais 3 reforços no Santos nessa temporada de 2023. Além do Lucas Lima, então, outros 2 jogadores viriam para o Santos ainda nesse ano de 2023. A ver o que vai rolar, se vão chegar mesmo esses 2 nomes. A torcida quer que esses jogadores cheguem até o dia 10 de fevereiro, então até aí, daqui a pouquinho, tá chegando, estamos no dia 2, mais 8 dias, a torcida quer que esses reforços cheguem, essa torcida organizada do Santos, a torcida jovem, e prometendo fazer da vida do presidente um inferno caso esses reforços não cheguem até o próximo dia 10 de fevereiro. Foram essas as palavras que a gente escutou de gente que estava lá hoje no CT Rei Pelé. Então o clima tá difícil, tá tenso, ainda tem a situação do Soteldo, que vai ter que operar o ombro esquerdo, se machucou contra a Ferroviária aí no último jogo do Santos, vai perder aí boa parte da temporada, só tem contrato com o Santos até o meio desse ano de 2023, vai passar por cirurgia, tá doendo muito o ombro, tentou ali com fisioterapia voltar, não rolou. E ainda tem a questão do Ângelo, né, Michele? Recebemos a informação agorinha. Flamengo tá de olho no Ângelo, jogador de 18 anos, já teria feito uma proposta prontamente recusada pelo Santos. Tá borbulhando o negócio lá, hein, Michele? Vai daí. Tá bombando a situação. É justo ou não esse questionamento, essa pressão da torcida ainda até lá, Celso? Então, é uma pressão que eu acho que não ajuda. O Santos tem os seus problemas, tinha um problema sério do ponto de vista financeiro. O Rueda tentou consertar, eu acho que a gestão dele é boa do ponto de vista das finanças. Obviamente não dá para fazer loucura, senão ele vai repetir tudo aquilo que os outros dirigentes fizeram. O Santos tem realmente dificuldade para contratar e a fase não é boa. Se os resultados estivessem acontecendo, acabou. O Santos já estava assim com o Cuca, que a coisa funcionou. O Santos vem assim já de um bom tempo. Então, sei lá, a torcida está cansada, tem todo o direito de protestar, mas não ajuda. Eu acho que não ajuda, só atrapalha. Mas sabe o que acontece, Michele? Tudo isso é reflexo do campo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Essa lei da bola não muda, ela é imutável, né? O time do Santos está muito mal do Campeonato Paulista. Agora, o torcedor santista, que eu converso com eles, dizem assim, se no Paulistão, que o nível é mais baixo em relação ao brasileiro, tá assim, imagine no Campeonato Brasileiro. Imagine na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então, o Santos, que precisa contratar, todo mundo sabe. O time do Santos tem uma garotada boa, mas a garotada boa não segura. Não consegue vencer a situação difícil, nas adversidades. Então é importante dizer que a garotada é boa, mas as referências são negativas, são ruins. E agora o Lucas Lima chegando lá? Você acha que ele é uma referência? Para mim não vai adiantar nada. Não? Não, até porque o Santos não precisa só do Lucas Lima. O Santos precisa de uns 3, 4 jogadores experientes para dar sustentação para essa garotada, que não tem. Então o time do Santos, além da dificuldade financeira, a dificuldade técnica é gritante. E não sei como ainda o treinador está no cargo. Agora, pelo que eu estava vendo aí, né, um pouco talvez sobre o Ângelo.
Não vendeu pro Nottingham Forest pelo dobro que o Flamengo está oferecendo. Então não tem que Então, ir. você está precisando de dinheiro porque não vende o Ângelo. O Flamengo ofereceu, Godelli, quase 15 milhões de euros. Dólares, perdão. Poxa, é grana, meu. Pra quem não tem dinheiro. Olha. Bom, a dupla de ataque do Corinthians está afiada nessa temporada. Roger Guedes e Yuri Alberto vem dando alegria para Fiel. O Thiago Salazar preparou uma reportagem para você saber um pouquinho mais sobre esses dois. Vamos conferir? Roger Guedes, 26 anos, camisa 10, contratado por cerca de 17 milhões de reais. Yuri Alberto, 21 anos, camisa 9, contratado após 5 jogadores serem usados como moeda de troca. Em tempos de falso 9, extremos e trios ofensivos, o Corinthians de 2023 parece nostálgico com uma tradicional dupla de ataque. E esse mérito é de Fernando Lázaro, que em menos de um mês mudou o sistema tático da equipe e mexeu especialmente no posicionamento de seus jogadores mais letais. Cara, o Lázaro tá tentando fazer eu ficar perto do Yuri, para não precisar voltar tanto. A gente tem jogadores de características mais ofensivas, como o Renato, às vezes eu tenho que voltar para ele, às vezes ele volta para mim, então acho que isso a gente tá fazendo muito bem. Espero que a gente continue assim. E pensar que tudo começou em julho de 2022 numa derrota para o Atlético Goianiense. Na ocasião, Vitor Pereira jogou um balde de água fria na torcida. A opção por jogar com o Roger e Yuri foi minha, portanto, sou eu que tenho que assumir a responsabilidade. Agora não me parece que consigamos defender bem os corredores desta forma, portanto, para mim, claramente, não dá. Mas até o português se rendeu depois. Pouco a pouco, Roger Guedes e Yuri Alberto foram se entendendo e nesse início de temporada estão mais afinados do que nunca. Em 4 jogos, Roger Guedes já tem 3 gols e 1 assistência. Yuri soma 1 gol e 2 assistências. Dos 7 gols marcados pelo Corinthians até agora, 6 tiveram participação de pelo menos um dos 2 atacantes. E lembra daquele papo do Roger Guedes ser jogador problema? Esquece! É um cara tranquilo de dia a dia, trabalhador, treino, tá sempre disponível para jogos, é um cara que eu discordo dessa imagem que ficam tentando colar nele o tempo inteiro, talvez por algum fato isolado de lá de trás. Nas últimas 4 décadas, duplas como Sócrates e Casagrande, Edilson e Luizão, Tevez e Nilmar, Sheik e Guerreiro entraram para a história do Corinthians. A dupla Roger Guedes e Yuri Alberto é a nova esperança da Fiel por gols, títulos e mais momentos memoráveis. Isso aí, a gente continua falando de Roger Guedes e Yuri Alberto, agora ao vivo no Parque São Jorge. O Salazar chega mais para conversar sobre os atacantes do Timão. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, pois é, essa dupla que está dando o que falar deve entrar em campo no próximo domingo, 6h30 da noite, lá na Neoquímica Arena contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É quando o Corinthians vai dar sequência à sua temporada, ao Campeonato Paulista, 5ª rodada, depois de uma semana inteira livre para descanso. E é exatamente por isso que Fernando Lázaro não deve poupar ninguém, o Timão deve ter força máxima, inclusive com expectativa para o retorno de Fausto Vera, que mais uma vez foi para o campo hoje. Mas voltando a falar da dupla Yuri Alberto e Roger Guedes, e o Yuri Alberto, a gente conversou com ele há pouco tempo aí, numa entrevista exclusiva, e o Yuri Alberto acabou revelando que ele pretende bater a melhor temporada dele em gols, ou seja, ele tem que fazer mais do que 31 gols. É gol pra caramba, se ele fizer isso, ele vai brigar aí para ser um dos artilheiros do Brasil todo, né? Normalmente é mais ou menos essa média. Mas agora, quem tá marcando muito gol e quem tá tentando muito é o Roger Guedes, e a gente vai mostrar por quê. Dá uma olhadinha aí na tela. A gente pegou uns números e aí tá valendo todo mundo, todos os jogadores do Campeonato Paulista. E ninguém chuta no gol
mais do que o Roger Guedes. Dá uma olhada, em 5 jogos ele tem 8 finalizações certas, 11 erradas, 19 tentativas, 19 chutes no gol. Ninguém acertou mais do que o Roger Guedes, ninguém errou mais do que ele também, ninguém chutou mais no gol nesse campeonato paulista inteiro, somando todos os times, do que o Roger Guedes. Embaixo ali tem o Wellington Rato, o Breno Lopes, o Alejandro e o Paulo Vitor, mas o Roger Guedes começou a temporada de fato querendo muito, muito afim, muito disposto. Ele comentou com a gente no Mesa Redonda, né? Tá gostando desse jeito aí que o Fernando Lázaro tá escalando ele, um pouquinho mais livre, um pouquinho mais aberto pela esquerda, a hora circulando, mas enfim, é um Roger Guedes, como os números mostram, querendo muito, marcando muito gol e tentando demais, Michele. Muito bom, Thiago Salazar. Vocês acham que essa é a dupla que tende a ser o maior destaque do ano do Corinthians? Claro, Renato Augusto é outra coisa, mas essa é a dupla que a gente tem que cravar aí e apostar? O Lázaro tem que bater o pé e manter até o final do ano? Eu acho que tem muita gente também com capacidade de brilhar. Se tem Dudu e Hendrick, ou um trio Dudu e Não, tô dizendo do Corinthians, né? Do Corinthians sim. Porque só tem eles ali, O Flamengo né? tem Gabigol e Pedro, É uma dupla de respeito, a gente tem que respeitar. São 2 jogadores técnicos, são 2 jogadores que se dão bem, que estão entrosados. O Roger Guedes parece que ele é o melhor ano dele no Corinthians, esse começo. Está mais dedicado na marcação. O que ele tinha de indolência com o Vitor Pereira, ele tem de ajuda para o Lázaro. Então ele está ajudando, fechando o corredor, ele está ajudando sem a bola. E com a bola ele tem feito a diferença. O Roger Guedes está com um começo de ano promissor. E o Yuri Alberto, artilheiro do time na temporada passada. Quer dizer, foi o Roger Guedes, mas na média de gols o Yuri Alberto marcou em média melhor. Começou também bem o ano, dando assistência, fazendo gol. É uma dupla de respeito, uma dupla que pode ajudar muito o Corinthians em 2023. Olha, Michele, aí a gente vê literalmente que o fator liberdade faz muita diferença numa equipe de futebol. Porque o Lázaro, eu gostei do que ele fez. Ele deu liberdade ao Renato Augusto, blindando o próprio. E deu liberdade para o ataque. Michele, qualquer ataque tem que ter a liberdade de movimentação, de se deslocar de um lado para o outro, para o meio. Quer dizer, isso é uma dinâmica normal que acontece em qualquer time de futebol. Lembra, Celso? Até o Dorival Júnior, todos os treinadores que passaram no Flamengo disseram assim, olha, Gabigol e Pedro não podem jogar juntos. E o Pedro era reserva mesmo. Exatamente, Quase saiu do Flamengo por causa disso. O Dorival que fez isso, e aí? Ele que colocou, e aí mandaram ele embora. Em 2, 3 meses, o Pedro foi para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo. Quer dizer, então, é a mesma coisa que eu falo. O Vitor Pereira, nesse ponto, ele é burro. Por quê? Ele limitou o time dele, colocando o Roger Guedes só na esquerda, ou pelo meio. Limitou o Renato Augusto, tirando ele com 15 minutos do segundo tempo. O Lázaro chegou, olha, Renato, eu vou te brindar para você ter liberdade para armar e o ataque, liberdade para colocar em prática o improviso, a individualidade. Por isso que o Yuri e o Roger Guedes estão tendo sucesso nesse começo do Paulistão, porque eles têm a confiança do treinador e liberdade para poder fazer aquilo que eles sabem de melhor. Muito bom. Tá na sua vez, torcedor do São Paulo! Bora conferir as primeiras palavras do atacante Erisson com a camisa tricolor. A gente chama então Alexandre Silvestre. Silver, o que o reforço falou sobre o novo clube, hein? Michele, Erisson chegou, tem 23 anos, emprestado pelo Botafogo, estava no futebol de Portugal, no Estoril, em 15 jogos na atual temporada, só fez 4 gols, é um jogador muito forte, apelido não é cavalo, eu falei cavalo porque é uma expressão antiga, né? Esse cara é um cavalo de forte, o apelido dele é Touro. Começou muito bem no Botafogo, caiu de produção e está mega empolgado com a possibilidade de jogar no São Paulo. Realizou já 2 treinos aqui no CT, pintando no bid, e deve dar tempo ainda nessa semana, até amanhã, dele aparecer no boletim informativo da CBF. Ele vai para o jogo domingo em Santo André, no Bruno José Daniel, 4 da tarde, contra o Ramalhão. É o jogo da televisão. São Paulo em busca de reabilitação após perder para o Corinthians. O majestoso não perdia para o Timão em casa no Morumbi. Há 6 anos perdeu e agora busca a reabilitação. E pode ter, de repente, Erisson já no banco de reservas. Diz aí, garotinho. É o momento mais feliz da minha vida, de verdade.
de estar vestindo essa camisa, de estar defendendo essas cores. Eu não tenho nem explicação para descrever esse momento. Vai ser uma honra trabalhar com o Rogério. Vou estar sempre perto dele, sempre escutando ele, para poder aprender tudo que ele já viveu nesse futebol. Sem dúvida nenhuma, é um ídolo de São Paulo, é meu ídolo também. Vai ser uma grande honra e vou estar muito feliz. Do Muricy nem se fala. Acabei de ver ele ali. Parecia aqueles momentos, aqueles garotinhos, quando via seu ídolo, meu olho chegou a brilhar. O Muricy é um cara fantástico, por tudo que ele fez pelo São Paulo. Não tive esse prazer de jogar no Morumbi, mas acredito eu que vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Ver aquele estádio lotado, cantando, gritando, pode ter certeza que vou estar muito feliz, muito motivado para que chegue logo esse dia. Vai ser muito trabalho, muita dedicação, mas acredito que, se Deus quiser, vou conseguir marcar muitos gols e dar voador em muitas bandeirinhas. Pintando o nome do Herisson no bid, ele vai ser relacionado para o jogo contra o Santo André, que é fora de casa. Depois ele vai ter a oportunidade de sentir o clima do Morumbi cheio, num futuro não tão distante assim, muito pelo contrário. O Herisson que vem para revezar de vez em quando com o Caleri, Michele, porque o São Paulo só tinha o Caleri de 9, de ofício, pivôzão, à moda antiga. Agora tem o Herisson, que também pode jogar ali como segundo atacante. Aí vai depender do Rogério Ceni, que ainda não definiu o time para o jogo contra o Ramalhão. Tem aquele dilema da lateral direita, vai jogar com o Orejuela, que está queimado, mal, em baixa, vai improvisar, até porque ele ainda não tem os titulares ou os dois jogadores da posição machucados, o Rafinha e o Igor Vinícius. E um problema de última hora é o Arboleda, zagueiro, passa a ser dúvida a partir de hoje, porque ficou no refis com dores no joelho. Ele vinha de uma tendinite, conseguiu se recuperar para enfrentar o Corinthians, voltou a sentir dores e é dúvida para domingo. Puxa vida! Bom, então vamos lá. O último jogo do Flamengo antes da viagem para o Mundial não empolgou e ainda teve polêmica. O técnico Vitor Pereira colocou quase força máxima em campo, mas o único gol da vitória sobre o Boa Vista foi marcado por Pedro, aos 23 minutos do segundo tempo. Antes de deixar o gramado do Maracanã, no fim do jogo, o elenco se despediu da torcida. O rubro-negro embarca daqui a pouquinho para o Marrocos para disputar o Mundial. Muito bem. Ainda no jogo de ontem, teve uma polêmica também envolvendo o meio-campista Vidal. O jogador estava entre os reservas e se revoltou quando percebeu que não entraria em campo na hora em que o Vitor Pereira completou as substituições da noite. Mais cedo, o Vidal já tinha se envolvido numa outra saia justa. Um vídeo do chileno viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o atleta fala sobre voltar a jogar pelo Colo-Colo. Dá uma olhada. Todo puede pasar, todo puede pasar. Todo puede pasar. Si Colo-Colo quiere pelear la Libertadores, que me venga a buscar. Tira nomás y vamos. ¿Cierto, mi amor? Sim, meu amor. Sí. Bom, e aí, é para eu falar aqui, né? E hoje pela manhã, o Vidal usou as redes sociais para se desculpar, né, pela reação dele, depois de não ter sido utilizado pelo Vitor Pereira. E o meio-campista explicou que sempre gostou de participar dos jogos, citou o próprio temperamento para se justificar, mas ele deixou claro que quer ser feliz no rubro-negro e fazer parte da história do Mengão. Celso Cardoso? Mas a insatisfação dele é grande, primeiro porque ele chegou no ano passado, ele tem um status, ele tem prestígio, e com o Dorival ele ficou no banco. Né? Ficou no banco do João Gomes e do Thiago Maia. Entrava nos jogos, mas ele não foi opção como titular. E até então ele não reclamou. Com o Vitor Pereira, que é um novo treinador, ele sequer jogou, né? Não foi acionado. Então aí por isso o descontentamento dele, que também é reprovável, obviamente. Eu vi uma entrevista do Everton Ribeiro dizendo que esse não é um momento para esse tipo de comportamento, que o Flamengo está aí às vésperas de estrear no Mundial de Clubes, mas que mostra que o Vitor Pereira não terá vida fácil no Flamengo. Porque tem muitas estrelas e poucas vagas. Ele vai ter que deixar o banco Marinho, Bruno Henrique, Vidal. É muita gente, é muita cobra para pouco mato, Milho. Sabe o que acontece, Celso? Ele não colocar o Vidal ontem é uma opção do treinador, claro. Tem que ser respeitada. Mas dá uma satisfação, né?
Mas assim, com o Dorival, Michel, ele jogava bastante. Então, eu acho que o Vitor Pereira, ele não está sabendo administrar isso no Flamengo. Tá certo. Bom, ontem a gente falou aqui sobre o Yoram, né? Mas o assunto ganhou uma proporção tão grande que o Salazar vai trazer mais algumas informações pra gente. O próprio atleta se pronunciou lá no Atlético Mineiro. E aí, Salazar, teve alguma mudança de ontem para hoje? Na verdade, não teve nenhuma mudança, Michele, mas teve um esclarecimento. Antes da gente falar sobre o Yohan, eu quero passar aqui as informações sobre o Ramiro, porque olha, essa daqui pegou muita gente de surpresa. O Ramiro está no Cruzeiro, deixou o Corinthians não tem nem um mês, mas já acionou o timão na justiça por causa de direitos de imagem que, segundo ele não recebeu aqui do Clube do Parque São Jorge. Dá uma olhada nisso daqui. O valor total que o Corinthians deveria ter pago por contrato, segundo o processo judicial movido pelo Ramiro contra o Corinthians, dali cerca de 5.200.000 reais. Esse valor era um valor parcelado que o Corinthians tinha se comprometido a pagar. Lembrando que o Ramiro chegou ao Corinthians em 2018. Segundo o Ramiro, e esse processo, o Corinthians não arcou com nada disso e hoje a dívida já passou dos 6,3 milhões de reais. Com as correções que estão por vir aí, tem correção monetária e tudo mais, essa conta, esse valor sobe aí, já ultrapassa os 7 milhões de reais. O Corinthians não comenta nenhum processo judicial em andamento, o Corinthians não vai se manifestar sobre isso, mas tá aí, é um fato. O Ramiro, que não saiu do clube nem há um mês, já está com uma ação movendo aí, uma ação contra o Corinthians por causa de direitos de imagem. A gente já está falando de valores na casa dos 7 milhões de reais. Sobre o Yohan, como eu falei aqui ontem no Gazeta Esportiva, muito boato, muita especulação, muita agitação nas redes sociais, mas a informação, ela se mantém. O Corinthians não foi procurado, na verdade, o Yohan chegou a ser oferecido, mas o Corinthians não demonstrou interesse no jogador do Atlético Mineiro, o Corinthians não negociou, não conversou e o Corinthians não tem interesse. Essa situação, esse cenário não vai mudar, porque a informação que eu apurei hoje, atualizando, é que o Corinthians sequer tem o interesse, ou seja, não vai acontecer nenhum tipo de conversa para o Yohan vir para o Corinthians. E tudo isso daí deixou o pessoal lá do Galo muito irritado, eles não querem perder o Yohan, ficaram incomodados com essa situação. E o que eles fizeram? Colocaram o Yohan para falar em entrevista coletiva, para ele explicar essa situação. Então, vamos ouvir o próprio jogador. Sobre propostas, o que tem é muita conversa de internet, não chegou nada até mim, não chegou nada até meu staff. E pelo que eu estou sabendo, não chegou nada até o clube, eu acho que é mais conversa de internet mesmo. E é só isso que eu sei. Bom, tá aí. Essa aí é a informação que a gente trouxe ontem. Bacana que o Yohan hoje confirmou. Ficou só no papo de internet mesmo, não tem nada entre Corinthians e Yohan. Agora é o seguinte, com o Yohan não tem nada. Agora, uma verdade é que o Corinthians quer um jogador para essa posição dele. Até por isso surgiu esse nome dele e tudo mais. O Corinthians ainda busca. O Corinthians entende, Michele, que falta essa peça, falta mais um meia no elenco. É um pedido do Fernando Lázaro também. O Fernando Lázaro que tem sido muito cauteloso nas entrevistas. Ele acredita que com esse elenco o Corinthians tem condição de brigar pela temporada, tem condição de brigar pelos títulos. Mas o clube está, de fato, atrás de mais um reforcinho para o meio de campo, para essa armação, muito por causa da idade e a condição física do Renato Augusto. Tem o Juliano também de idade avançada, que é um reserva ali que vai participar bastante. O Watson, que é um garoto que está entrando bem também, mas o Corinthians quer mais um jogador. Tem a história do Felipe Coutinho, mas até agora nenhuma sinalização do Coutinho ou do staff dele, então o Corinthians também não quer ficar esperando. A verdade é que o Corinthians está no mercado, está monitorando, está atrás de uma boa oportunidade. Não é o Yohan. Vamos ver quem será que o Corinthians vai atrás. A janela vai até 4 de abril, então o Corinthians tem tempo para vasculhar por aí. Tá bom, Michele? Volto com vocês, porque aqui vai chover, viu? Ai, meu pai. Valeu, Salazar. Obrigada e obrigada pelo carregador hoje, tá com o Fini. O Miller já ele termina de concluir sobre o Vidal, mas falando aí sobre o Yohan primeiro. Primeiro, o Yohan, assim,
Ele disse que não chegou nada. O Corinthians disse que nunca fez proposta. E aí, por que a gente está falando Porque dele, de então? repente pode ser jogada Assessoria de imprensa? Empresário, joga aí para ver se cola, entendeu? O Corinthians precisa de um meia, ele não está feliz, teoricamente estaria feliz no Atlético. Mas é o não cara pro Corinthians? Não é o cara. Falamos aqui, não é o cara. Pro Corinthians, então... É o nome certo, Miller? Na sua opinião, o Johan é o grande meia que o Corinthians precisa Não, para até porque ele era banco no Palmeiras, banco no Atlético Mineiro. Como é que ele vai ser titular no Corinthians? Não tem como. Esse assunto tá em polvorosa nas redes sociais aí. Como ele falou, né? De internet. Internet, é o bafafá de O Corinthians internet. precisa de um meia, precisa. Eu venho falando isso há muito tempo. Quem você chamaria para o lugar do... Eu tentaria o Coutinho. Eu vejo. Tá, mas tem um plano B? Porque o Coutinho tem um plano um pouco mais acessível. Ninguém tem esse cara. Não tem, não existe. Não existe o meia no futebol. Não existe no planeta. Não existe, Miller. Não existe um nome desse? O meia, assim, na qualidade do Renato Augusto? Não. Desempregado hoje não existe. Não existe? Desempregado, não. Bom, e Ou sobre... se tem, custa caro. Você consegue Com tirar. certeza. E sobre o Ramiro? Não pagou... Processou. Direito? Tá no direito Tá dele. no direito dele. Tá no direito dele. Não pagou, processou. Tá Concordo 100% com o Ramiro. E sobre aquela atitude do Vidal que ele reclamou e Sabe falou... o que acontece, Michele? Com o Dorival ele jogava muito. Mesmo sabendo e vendo que João Gomes e Thiago Maia estavam voando baixo ano passado. Mas ele, mesmo assim ele jogava muito com o Dorival. Sai o João Gomes, ele pensou, poxa, eu terei mais chance. Meu lugar. Né? Terei mais chance. Não, o Vitor foi e afastou. Tipo assim, não. E nem botou pra jogar. Nem colocou pra jogar. Quer dizer, então o Vitor, você não gosta dele. Eu acho que o Vitor Pereira erra nesse ponto, porque ontem, um jogo morto... 5 alterações e ele não poderia ter puseram. jogado, Aí tranquilo. que entra a questão de gestão de grupo e que a gente vê que é o calcanhar de Aquiles do português. Aqui, ó, Problema de relacionamento no Corinthians, sabe? Aquela coisa de... Poxa, chega pro Vidal, não custa nada, entendeu? Vidal, olha, você é um cara experiente e tal, talvez você não esteja ainda na sua total forma, pretendo contar contigo porque você é experiente, vamos ter um pouquinho de paciência. Gente, acabou? eu acho que ele não Não vai é, ter a Mili, isso não metade do funciona. ano. Perfeito. Você não ganha o cara? Claro. Mas, Michele, sabe o que acontece? Não é isso, eu mando, você faz e acabou É que o Flamengo tá na contramão da lógica da bola. Sabe quantos títulos o Vitor Pereira tem em 10 anos? Quantos? Ele sabe. Um título. O Vitor? O Abel tem mais, então. O Vitor, em 10 anos, ele tem um título no Campeonato Português com o Porto. Não, ele foi campeão na China, ele foi campeão na Mas na China não conta. Você tá de brincadeira. Então a Copa CESP do futebol conta. Celso, é campeonato chinês. Celso, ganhou, um título importante, em 10 anos, o Campeonato Português. Quer dizer, um treinador que fica 10 anos sem ganhar um título importante, Michele, como é que o Flamengo vai contratar um cara desse? Ganhou o título da China e qual time? Não, ele ganhou na Grécia, ganhou, não sei se ganhou na Turquia também. Ele falou Pode nos fazer o últimos 10 levantamento. anos, ele falou. Ganhou, Qual é o nome do time da China? Não, título importante. Título importante, o Ganhou. Abel é bem melhor. Eu já te passo aqui informações. Ele tem mais títulos que o Abel. Pode consultar. Em 10 Ele tem anos. mais títulos que o Abel. Tem mais Ele títulos é que o mais Abel. velho que o Abel também. Sim, tudo bem, mas O Abel é tem. mais jovem, né? O Abel que tem 40 e pouco, ele tem quase... Títulos Vitor Pereira. Ele tem mais de 10 anos. 2 títulos do Campeonato Português, uma supertaça com o Porto, Joinha. títulos nacionais com o Olympiacos da Grécia e com o Xangai na China. Foi? Não deu 5. Ué. O Xangai da China só tem esse time, Celso. Para. Xangai lá, Não, né? Não é? você sabe que eu tenho as minhas diferenças com o Vitor Pereira, mas eu sou um cara Olha, justo. Michele, pra mim, o Vitor Pereira, a diretoria vai ter uma paciência com ele até o Carioca. Pra mim, Falei que era 10 pra anos, mim o telefone do Dorival no Cariocão vai tocar. Também E acho. em junho, toco do Jorge Jesus. Boa! Abel tem 44 anos. E o português tem 54. E o português conterrâneo 54. 10 anos a mais do que o Portuga e menos título. Entendi. E com esse clima, o Flamengo viaja hoje, hein? Clima bom, clima bacana pra essa final aí. Dá Flamengo, Miller? Pra mim, o Flamengo e Real Madrid, o Flamengo tem grandes possibilidades de vencer o Real Madrid. Passa o Al-Ahly, é o Al-Ahly, né? E o outro, quem que é o outro time, Celso, mesmo que você falou? Al-Ahly? Casablanca, né? Casablanca. Casablanca. Ele passa um desses dois? Flamengo? Passa. Flamengo e Real Madrid. Eu acho que passa. Vai ter palpitômetro? Eu tenho dúvidas. Eu acho que se o Domingo, Flamengo no cruzar o Mesa Redonda Idade tem. Casablanca, não passa. O Flamengo e o Casablanca não passa. Eu acho que o Flamengo não E o Al-Ahly passa? Não, o Real Madrid passa pelo Al-Ahly. Sim, mas se for fosse o Al-Hilal. Flamengo e Al-Hilal?
passa o Flamengo. Agora o Wydad Casablanca com aquela torcida lá cantando, botando fogo na rua. E você, eu acho que passa por tudo isso. Para mim, a final é Real Madrid e Flamengo. E aí dá o quê? Para mim dá Flamengo. Já pensou? Sério? Milheiro tá acertando tudo, hein? Eu vou torcer pro Flamengo, acho. Ih, não sei, vai ser difícil, hein? Pro JP? Com o JP lá. Ó, por isso que a gente entende porque que o JP saiu escondido lá da Turquia, que deve ter aprontado uma também com a torcida dos turcos. Saiu escoltado até com um caminhão lá do exército, não foi? De tanque. campo? Tanque de guerra. Deve ter aprontado alguma coisa. Ele já brigou com o Hulk. Eu tô imaginando ele aqui também com a torcida do Corinthians. Brigou com prepara ele. o tanque. Brigou lá na China. O garoto Giovani foi o maior destaque do Palmeiras ontem contra o Mirassol. É claro que o Silvestre traz para sua telinha uma declaração dele. Bora, Silver! Mais quentinhas do Palmeiras, Michele. Palmeiras que se livrou, entre aspas, do Merentiel, que não deu muito certo, reforço do ano passado. Já foi anunciado pelo Boca Juniors, reforço do clube argentino. Em compensação, mais uma cria da base aparecendo aí para ajudar o Abel Ferreira na recomposição do elenco, que é justamente o Giovani, jogador que já estava na agulha para desabrochar no time principal e desabrochou ontem. Entrou no segundo tempo, mudou o jogo, participou diretamente dos 2 gols da vitória do Palmeiras sobre o Mirassol e disse isso após a partida. Cara, acho que ontem foi como você disse, foi uma noite muito especial para mim. Foi um ótimo resultado do que eu vinha fazendo desde o começo do ano, trabalhando muito forte nos treinos. E ontem foi uma noite perfeita, assim, posso falar que foi perfeita, consegui entrar e poder ajudar a equipe daquela forma que foi. É algo que vai ficar marcado para mim, assim, e agora é continuar trabalhando firme e forte, que não pode deixar cair e aproveitar as oportunidades que eu provavelmente vou receber daqui para frente. Bom, acho que eu tive, posso dizer, a sorte assim, de todas as pessoas gostarem de mim. Eu acho que isso vem desde pequeno, minha família me ensinou a ter os princípios, né? Que principalmente a humildade que eu sempre tive, sempre fui esse menino do bem. E muito legal, cara, muito legal ver meus colegas sempre me levantando, principalmente no ano passado, que foi um ano complicado. E muito contente, sim, muito contente com a comissão também, que sempre vem me apoiando, vem me ajudando também, me incentivando, me dando confiança para mim poder estar no meu melhor nível tecnicamente e fisicamente. Giovani, bom de bola, jogador driblador, estava mal fisicamente no começo da temporada. O Abel chegou até a comentar sobre esse assunto em entrevista coletiva recente. Parece que o menino melhorou fisicamente, não teve um ano de 2022 muito legal na questão física e agora 100%, entrou, jogou bem. O Ajax está de olho nele, já fez algumas ofertas aí indiretamente para o Palmeiras. O Palmeiras, pelo jeito, vai segurar um pouco até para valorizar o jogador que está só começando nessa trilha no time profissional, ele que pode ser relacionado para o jogo de sábado. O Palmeiras vai mandar a partida no Morumbi, porque vai ter show, festa aí de carnaval no Allianz Parque, então o Palmeiras joga no Morumbi contra o Santos, sábado, 18h30. Fazia tempo que o Palmeiras não mandava uma partida no Morumbi, eu não estou contando o jogo da pandemia de 2020, o Palmeiras venceu o Santos, mas aí não teve torcida no Morumbi, era a época da Covid-19, o jogo foi lá no Morumba, mas agora vai ter público, os ingressos já estão à venda, já foram vendidos mais de 12 mil ingressos na última contagem aí. Demorou um pouquinho para começar a venda dos ingressos, isso pode atrapalhar a presença de público, mas eu acredito numa grande plateia sábado no começo da noite para Palmeiras e Santos. Uma última informação, Federação Paulista e Palmeiras parece que fizeram as pazes nos últimos tempos, porque há pouco a FPF soltou uma nota de apoio a Abel Ferreira. Para a Federação Paulista, Abel Ferreira faz muito bem ao futebol paulista, ao futebol brasileiro. Eu já disse, mas repito, o Merentiel foi confirmado pelo Boca, vai defender o clube argentino. É isso, pessoal. Valeu, Silver! Diga, Celso Merentiel. Tchau, Merentiel. O Merentiel vai jogar no Boca, o Boca está precisando mais de um atacante. Ele chegou no Palmeiras com muita expectativa em cima dele. Não conseguiu render, não conseguiu espaço, até porque também quem estava entre os titulares foi bem. Né? O Palmeiras tinha o Rony, que fazia bem o papel. Quando o Navarro entrou, o Navarro também foi bem, depois caiu de produção, alternou altos e baixos. Tem o Lopes. Então é muita gente. O Hendrick, então é muita gente para pouco espaço. Mas esse Merentiel, ele é mais jogador que o Navarro.
Mais, você acha? Muito mais, eu acho. É? Muito mais. Não, É de que ele repente- teve poucas Sim, oportunidades. de repente dá uma valorizada. Né? É, exatamente. Recupera um bom futebol Mas eu no Boca. gosto dele. E o Giovani? Nossa. O que eu falei aqui? Falava pra você? com ele nos bastidores. Vou deixar até o Miller falar. Fala, Miller, fala do Giovani. Atualmente, É. em um jogo, ele fez mais do que o Hendrick em 5. Por que, Céu? É prática? Eu sinto. Campo? E Sério, aí, no Miller? caso do Hendrick, eu acho que é um garoto de 16 anos. Ih, já começou agora o Zuzum? Não, é que ele foi vendido por um valor muito alto. Não, Tá tipo jogando assim- como titular, existe uma pressão muito É, grande em Celso. cima dele. Eu acho que ele tá sentindo essa O, pressão. o Abel foi obrigado a colocá-lo. Ele não queria, né? Vamos combinar que o Abel não, Sabe se por quê? pudesse, não tinha posto Porque aí. o Abel sabe que ele não tá pronto. A gente sabe que ele não tá pronto. Você acha que há uma chance de queimar ele? Não, que Não, já tá queimando vendido. porque tá vendido, mas assim, o Abel foi obrigado. Como é que o Abel não ia colocar ele pra jogar, sendo que o Real Madrid paga 70 milhões de euros nele? Não, não dá. Então, quer dizer, ele foi obrigado, por conta disso, a colocar o Hendrick pra jogar. Só que pra mim, o Giovani hoje tá mais preparado do que o Hendrick. Que o Você Hendrick- acha, Celso? Tá mais pronto, perdão. Eu acho que, assim, o Hendrick, ele tem um talento que não se discute, ter se esforçado, tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um semblante nele, assim, meio pesado.